Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, ainda em clima de vexame, ainda em clima de tragédia, ainda em clima de 7-1 para o Internacional. O Carlos fez o pós-jogo. Eu quero fazer alguns comentários depois também, mas eu vou deixar para mais tarde. Agora eu quero fazer a análise da coletiva, porque é uma coletiva importante, né? É uma coletiva que vem depois do pior resultado da história do Santos, junto com o fatídico 2005. Mas 2005 era um contexto bastante diferente, não era um jogo em que o Santos precisava vencer, não era um jogo que tinha esse senso de urgência com relação ao rebaixamento. Então era um contexto muito diferente e é importante que a gente ouça o que os responsáveis, né, ou pelo menos os profissionais que assumiram essa responsabilidade têm a falar sobre isso. Então, foi uma entrevista coletiva que, inclusive, demorou para ser disponibilizada pelo clube. Eu acho que foi só na madrugada que ela apareceu no YouTube. Eu fiquei até esperando um pouco para ver se ia ter ou não. Mas, felizmente, o Santos se colocou, né? Eu imaginei que não teria, até, que ninguém falaria com relação a isso. Mas teve a entrevista, inclusive com o Galo também. Foi uma boa postura nesse sentido. Ele começa até falando sobre isso. E eu vou falar então um pouco sobre essa coletiva, o que dá para a gente tirar e se existe esperança. E comentar um pouquinho sobre as próprias respostas de Marcelo Fernandes e de Alexandre Galo. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha, comente aí, diga o que você achou desse fiasco. E das respostas dos profissionais. Então, a primeira pergunta, eu até acho que é do Felipe Camargo, com relação a isso, né? Tipo, o que aconteceu, né, para ter esse vexame absurdo? Porque é uma pergunta que tem que ser feita. É, claro que perder, eles não vão falar sobre isso, mas perder do Inter no Beira-Rio não é exatamente uma coisa absurda. Mas a maneira como foi um 7-1 é sempre um mau sinal, né? No sentido de que faltou algo além de simplesmente capacidade futebolística. Faltou vontade, faltou organização e normalmente é um sinal de alguma coisa errada. E aí o Marcelo Fernandes fala assim que queria, em nome dele, em nome dos atletas, pedir desculpas. Foi um jogo totalmente atípico de tudo que fizemos. Isso aqui é uma coisa que eu entendo que seja respondida, mas é o tipo de resposta que para mim fica, não convence mais, principalmente depois do Odair Helmut, que falou muito sobre o 3-0 contra o Ituano ter sido muito atípico. Para quem não lembra, o 3-0 foi o jogo que nos eliminou do Campeonato Paulista, mas foi um 3-0 contra o Ituano muito feio, que só precisava vencer para se classificar. É, inclusive, acho que empatar, eu não lembro exatamente como é que era, mas enfim, só precisava vencer para se classificar, não conseguiu, tomou um resultado bastante feio, e aí o Del Helman vinha com esse papo, não, foi jogo atípico, e a gente viu depois que o futebol continuou ruim. Então, isso aqui esse foi um jogo atípico, não me convence ainda. Vamos ver como serão os próximos jogos. Foi uma oscilação muito grande de todo o grupo, estávamos bem cientes do que tinha que ser feito. Infelizmente, não foi uma tarde boa. Eles não pareciam muito cientes, mas de fato não foi uma tarde boa. A responsabilidade é toda minha. Os jogadores estão fechados. Esses jogadores estão fechados, eu vou entender que é fechados com o grupo, no sentido de salvar o Santos. Foi um dia difícil, foi um jogo difícil. Volto a dizer, desculpa ao torcedor, é o mínimo que eu tenho que pedir. Levantar a cabeça, não tem que ficar remoendo. E aí ele fala, né? Da mesma maneira que teve 3 vitórias, eu não me empolguei com nada. Não vou jogar a toalha por causa dessa derrota. Valeu 3 pontos igual a qualquer outro. Isso aqui não deixa de ser verdade, mas a gente sabe que não é assim que o futebol funciona, né? É verdade que, de fato, dos, tivesse perdido por um, tivesse perdido por, como perdeu por 7, seriam os mesmos 3 pontos perdidos. Mas psicologicamente é uma coisa que afeta muito. Assim como
a derrota para o Red Bull Bragantino teve um efeito psicológico muito diferente do que essa. O Red Bull Bragantino, o Santos, mesmo perdendo, teve boas chances antes de tomar o primeiro gol. Nesse com 50 segundos de jogo, menos de um minuto, já tinha um gol contra e, enfim, os jogadores, tem até uma cena que ficou meio viral, assim, do jogador marca o gol contra e sai rindo, assim, tipo, deu uma impressão de falta de comprometimento. E isso é uma coisa preocupante. E também como que vai ser essa cobrança. A torcida já que se mostrou, né? A torcida sempre se mostrou muito próxima, muito unida com o time. Para engolir um 7-1 é muito mais difícil. Muito diferente do que se fosse uma derrota por pouco, mostrando vontade, mostrando postura. Logicamente, a gente tem que manter a nossa cabeça boa. Sabemos que foi um jogo atípico, ó, o jogo atípico aí de novo. Méritos ao adversário sobre aproveitar as oportunidades que teve. Uma tarde feliz nossa. A gente tem que esquecer e tocar para frente que quinta já tem o Coritiba, que o Santos precisa vencer de qualquer maneira. E aí uma pergunta já mais direta, assim, digamos. O 7-1 depois de um jogo desse, tem como segurar o treinador? Os jogadores todos cabisbaixos também, saindo de jeito rápido, sobre essa postura, né? Eram duas perguntas. Aí o Marcelo Fernandes responde: a primeira pergunta não é para mim, o executivo vai falar, pode perguntar para ele. Eu estou bem tranquilo, bem ciente do que estou fazendo e volto a dizer: jogadores, e eu falo isso bem tranquilo, foi uma tarde típica, atípica de novo, não tem a ver com o que nós viemos construindo nos 4 jogos. E, de novo, volto a dizer: da mesma forma que a gente não se empolga quando está ganhando, posso dizer para você que esses jogadores são dignos sim. São dignos de estar aqui. Nos últimos 4 jogos eles eram dignos, então eles continuam dignos. Infelizmente foi uma tarde infeliz, infelizmente foi uma tarde infeliz, que a gente tem que assimilar da melhor maneira possível. Quinta-feira já tem jogo contra o Coxa. E aí a próxima resposta eu vou deixar inteira, porque é uma pergunta com relação à avaliação, projeção para a próxima partida, e principalmente, e a parte que nos cabe aqui, a resposta para a torcida, né? E aí vocês vão ouvir a resposta que ele deu para nós pensarmos aqui se a gente engole ou não esse papo dele. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. O recado que eu deixo pra torcida é o primeiro, desde o primeiro jogo, quando nós ganhamos do Bahia lá. É que nós vamos lutar até o fim. E não tá nada longe das nossas mãos, muito pelo contrário. Nós temos 10 jogos para fazer 5 vitórias. E a nossa projeção primeira é o primeiro jogo, que é Como o se fosse Curitiba, fácil, na né? quinta-feira. Tá todo mundo ali, tá todo mundo Do junto ali. jeito que ele A gente falou, né? sabe que a Não, gente vai 5 fazer. vitórias em 10 jogos, tá sucio. E a gente vai atrás disso. O que eu falo pro nosso torcedor, além de hoje estar pedindo desculpas, não só por mim, mas por todo o grupo que está lá dentro, ele sabe que a gente está aqui para lutar do início ao fim, fazer o possível e o impossível para tirar o Santos dessa situação, e a gente vai conseguir. Bom, como ele falou, né? É o de sempre. A gente pede desculpa, mas vai dar o melhor e tem tudo possível. Vamos lutar até o final. Aí no final ele falou: não, a gente vai tirar vocês dessa situação. Quero ver. Espero que sim, porque a situação é bastante complicada. E aí a última pergunta para o Marcelo Fernandes sobre essa questão psicológica. Então, gol tomado com 1 minuto de jogo, 1 minuto e meio. E aí 20 minutos, quase 4-0. A questão mental é o calcanhar de Aquiles desse time. Inclusive, né, a pergunta menciona calcanhar de Aquiles. Eu dou aula para alunos do ensino médio do fundamental, assim, alguns já não sabem o que é o calcanhar de Aquiles, né? Estamos perdendo algumas expressões aí. Quem não sabe, calcanhar de Aquiles é ponto fraco, uma referência à mitologia grega. E aí ele responde que sim. Eu vejo que até que sim, pelo seguinte, né? Nós tomamos o gol com mais de 1 minuto e depois, até 20 minutos, já estava 3-0, baixou a guarda do nosso time. Nunca pode acontecer isso. Mas, aí ele fala, mas já tivemos jogos fora de casa, saímos perdendo de 1-0 e conseguimos a virada contra Bahia e Palmeiras. Volto a dizer, triste a gente ver o que aconteceu hoje, pelo que os jogadores estão querendo e trabalhando, espero que sejam mesmo. Mas realmente os gols no começo do primeiro tempo atrapalharam bastante e nós baixamos a guarda. Então, 2 pontos aqui. Um time nunca pode aceitar, assumir como normal esse baixar a guarda. Não existe baixar a guarda com 1 minuto e meio de jogo. Ou com 20 minutos perdendo de 3-0. Não existe isso no futebol. E claro que tomar gols no primeiro tempo atrapalha, mas
Mas como ele mesmo falou, né? Toma um gol, mas se mantém, não existe baixar a guarda. Você mantém, você busca a virada, como já fez outras vezes. Mas é o que eu falei lá dentro, levantar a cabeça, já foi, já era, não tem nada longe das nossas mãos, tem minhas dúvidas. Está tudo nas nossas mãos e nós vamos atrás dela até o final. Eu acredito que se o Santos vencer todos os jogos, independente do que aconteça, o Santos classificaria. Só, não que o Santos vai vencer todos os jogos, mas só para dizer que, de fato, está dependendo do Santos apenas, né? E aí ele sai, então ele respondeu apenas 4 perguntas aí, e vem o coordenador técnico, o Alexandre Galo, e aí algumas respostas interessantes com relação a isso. Antes de falar dele, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like. E o coordenador técnico Galo chega assim, eu estou aqui aberto, é, no sentido de por que é que eu estou aqui respondendo. Estou aqui aberto porque eu acho que é a minha função buscar, em momentos mais difíceis, colocar o pensamento do clube em relação a isso. E aí a primeira pergunta é bastante óbvia, na verdade o próprio jornalista coloca como uma pergunta óbvia. Eu vou colocar aqui um trecho da resposta do Galo que eu acho interessante, inclusive é uma pergunta relativamente longa. Há 3 rodadas, a pergunta é, né? Há 3 rodadas mostrou-se confiança do Marcelo Fernandes, da diretoria. Aí, em 2 jogos, o Santos toma 10 gols. 3 contra o Bragantino, 7 contra o Inter. A diretoria segue respaldando o Marcelo Fernandes, que é a grande pergunta, né? Que preocupa o torcedor santista, ou enfim, que deve ser levantada num momento como este. E aí o Galo respondeu isso. A gente segue com esse respaldo. Até me admira um pouco você falar sobre a última partida do Red Bull, que foi uma partida onde nós. Só citei pelas 2 derrotas. Sim, sim, ok, não. O comportamento contra o Red Bull foi um comportamento totalmente favorável ao Santos. Nós tivemos 27 finalizações, com acho que 8 ou 9 chances reais de gol, e o Red Bull teve a metade da gente, foi cirúrgico, é uma equipe muito boa, joga junto já há algum tempo. Então nós tivemos o mesmo comportamento nesse jogo que nós tivemos nas outras 3 vitórias. Isso aí não trouxe nenhum demérito a essa derrota. Acontece quando o adversário ele foi muito bem. Agora hoje não, hoje foi um jogo atípico para nós. Perder aqui em Porto Alegre não é uma situação que não seja normal, mas anormal o comportamento do grupo todo está muito abaixo do que vinha acontecendo, né? No aspecto de animosidade, no aspecto físico, de entrega técnica, nossa equipe realmente não é essa. Nós fizemos 4 bons jogos, 4 jogos que encheu os nossos olhos de esperança, da nossa torcida, da própria imprensa, que nós entendemos que dessa maneira, da maneira que a gente vinha jogando, independente da derrota do Bragantino, nós teríamos totais condições de sair desse momento, e a gente acredita nesse grupo, acredita no Marcelo. O grupo é muito parceiro dele, eu acompanho o dia a dia de tudo isso, e acredito que a gente vai superar essa situação já no próximo jogo contra o Curitiba em casa. Precisamos da nossa torcida, do apoio da nossa torcida, do entendimento que um jogo desse talvez aconteça uma vez a cada 2 anos nas equipes, mas todo mundo às vezes passa por um momento desse onde de uma baixa muito grande num jogo. E o Internacional foi muito feliz, eu acho que chutou 12 ou 13 bolas no gol e fez 7 gols. Acho que talvez se chutasse mais algumas faria mais ainda. Então, assim, um jogo que absolutamente deu tudo certo pro Internacional e teve seus méritos, e absolutamente tudo errado pra gente. Galo, boa noite. Então, algumas coisas para tirar aqui desse trecho que ele falou, né? Primeiro, ele mostra essa confiança baseado no futebol que foi mostrado, principalmente no jogo contra o Bragantino, que é uma derrota. E aí faz sentido, de fato. Depois do Bragantino, não ficou aquela sensação de que tá tudo perdido, de que foi tudo muito ruim. Só que não dá para tomar tanto como um parâmetro, afinal de contas, esse jogo foi realmente muito abaixo, muito, muito, muito abaixo. Então, claro, ele não poderia dar outra resposta, né? Segue com a resposta, até porque trocar seria pior nesse sentido. Eu acho que dificilmente viria um treinador que conseguiria 3 vitórias como o Marcelo Fernandes conseguiu. Lógico que é fundamental que o Santos consiga a vitória contra o Coritiba, já tem ingressos esgotados novamente. Ele até falou a animosidade, né? Faltou animosidade com os jogadores. Eu acho que ele não sei se ele sabe exatamente o que significa animosidade. Animosidade é quando você tem
uma agressividade, digamos assim, né? Mas no sentido mais bélico. Ah, eu não sei se era isso que ele quis dizer, não sei se era no sentido de ânimo, né? Que ele fala de anímico, né? Que é uma palavra muito utilizada. Mas, enfim, o jogador, o time sai com respaldo, ele fala que tem todas as condições, eu tenho minhas dúvidas também. E aí a pergunta seguinte é como que funciona depois do jogo? Tem aqui a pergunta é sobre as piores da roça. Uma coisa sobre o Galo, o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe comentou, o Galo teve, de certa forma, participação nos famigerados 7-1. Ele foi treinador do Santos em 2005, ele não era treinador no 7-1, mas ele foi treinador do Santos no ano de 2005, e ele estava na comissão técnica da seleção brasileira que tomou o 7-1 da Alemanha. Então, o Galo aí com trabalhos não muito promissores nesse sentido, né? E aí a pergunta é, não, o Santos tem aqui uma das piores derrotas da história, um ano que briga para não cair. Você disse que o Marcelo fica, que você apoia, mas como que mantém um trabalho desses depois de uma derrota como essa? E aí ele fala assim, não, o momento é um momento bastante delicado, temos que levar em consideração o que estava acontecendo até agora, assistindo que o time vinha melhor. E aí ele fala assim, se fosse a nosso favor, não iríamos tirar o pé do chão, contra a gente também não vai tirar. Prefiro que fosse a favor. É evidente que da maneira como aconteceu, né, como ele falou, né, como o Marcelo Fernandes falou, também fala na nossa torcida, pedimos desculpa por tudo o que aconteceu, mas foi, de novo, um lance atípico. Você não consegue ver um resultado desses todo dia ou toda rodada. Inclusive, falando na outra resposta, né, que acontece de um ou 2 anos, assim, mas é bastante diferente, né? Que nem 2019, o Santos tomou 5-1 do Ituano, mas era um contexto absolutamente diferente. O Santos não pode tomar um 7-1 de novo. Até o próprio 7-1 de 2005 era um contexto muito diferente. Então, essa resposta dele não me convence nesse sentido. Com o Santos está acontecendo esse ano muito ruim pelo momento, principalmente por esse momento curto que a gente vem de 4 jogos de muita intensidade, finalização, tomando as rédeas do jogo desde o começo. Realmente nos deixou muito chateados com tudo que aconteceu hoje. Evidente, isso nunca pode acontecer, mas o momento é juntar os cacos o mais rápido possível, erguer a cabeça da moçada. São esses atletas que fizeram 4 jogos nessa retomada, como o Marcelo aqui, foram intensos pra caramba, segundo ele, para que a gente novamente na quinta-feira retome essa maneira de jogar. E eu vou deixar aqui a última resposta dele, que é que é o momento do Santos, né, de não conseguir sair dessa zona do rebaixamento, não conseguir sair dessa posição ruim. Já mudou o comando técnico, já entrou outro treinador, entrou o Galo. O que dá para se fazer nessas últimas rodadas para que o Santos se afaste da zona do rebaixamento? E eu vou deixar essa resposta inteira, que é a resposta derradeira dessa entrevista. Então, as últimas palavras de Alexandre Galo, né, entrevista coletiva, depois do fatídico e mais novo 7-1 do futebol brasileiro. Nós estamos fazendo absolutamente tudo o que é possível dentro da legalidade para que o Santos saia desse Dentro da momento. Pra você ter uma legalidade. ideia, nós ganhamos 3 jogos e voltamos à zona de rebaixamento. Ganhamos 3 jogos e perdemos 4 posições. Então, quer dizer, você tem que entender que existe um grupo de clubes ali que estão muito próximos e nós estamos dentro desse grupo, que uma vitória nos leva lá em cima e uma derrota nos deixa dentro da zona de rebaixamento ainda. Então, quer dizer, olha como é atípico e como foi importante você ganhar 3 jogos. Um jogo fora contra o Palmeiras, um jogo fora contra o Bahia, um jogo muito bom em casa contra o Vasco da Gama, e a gente joga um jogo muito bom tecnicamente, no aspecto de tudo que a gente combinou e treinou para isso, e acaba perdendo o jogo do Bragantino, e aqui hoje vem um desastre que a gente nunca imaginou que fosse acontecer. Então, quer dizer, juntar, levantar a cabeça o mais rápido possível e retomar o que a gente vinha fazendo na semana passada, e fizemos até esse jogo. Acho que foi um dia onde, geralmente, futebol, você tem 2, 3 jogadores abaixo do nível, você acaba perdendo o jogo. Hoje nós tivemos os 11 praticamente abaixo de um nível técnico, físico e principalmente comportamental, que para jogar um jogo fora contra o Inter aqui, com essa torcida, com a dinâmica que o campeonato está desenvolvendo, você tem que estar uma animosidade muito acima do que a gente teve hoje. De Marcelo, novo, o termo boa noite. animosidade. Né? Queria que você pudesse. De novo, aí o termo, não sei se animosidade era. De novo, que eu acho que ele fala animosidade no sentido de ânimo, não é sentido de ânimo, é o sentido de, de guerrear, né? De batalhar. Animosidade é isso, agressividade, né?
Mas essa foi a entrevista coletiva, então. É, ele próprio fala assim, que os 11 jogadores estavam abaixo. Vamos ver como será a atitude do jogo contra o Coritiba. E de fato, como ele falou, os times estão muito próximos mesmo. O Santos, imagine, eu estava conversando isso com meu pai esse fim de semana. O Santos não consegue vencer 3 jogos, seriam 9 pontos a menos se eu tivesse perdido todos. Estava rebaixado, estava junto com o Coritiba e América Mineiro, já estava na segunda divisão. Com 9 pontos em 9 possíveis que o Santos conseguiu nessas 3 vitórias, ainda assim o Santos não conseguiu. Foi o suficiente apenas para o Santos se manter vivo na esperança de fugir da segunda divisão, mas segue bastante complicado. Precisa vencer o Coxa. Na quinta-feira não tem outra alternativa. Se for para ficar na primeira divisão, precisa vencer o Coritiba de qualquer maneira. E aí, um clássico bastante difícil contra o Corinthians, que não está ainda no seu ideal, mas é um time difícil. Na Arena vai ser complicado. E o Santos precisa também vencer. Se conseguir essas 2 vitórias, vão faltar 3. Vamos pensar no Coritiba primeiro. Quinta-feira, 9h30 do horário de Brasília, então. Vamos ver como que esse time aí faz essa remontada, como disse mesmo o Galo, né? Se remonta esse time, psicologicamente, principalmente, para encarar o Coritiba na Vila Belmiro, em esgotados, no Corredor de Fogo, enfim, mas tenso, né? Contra o Bragantino foi muito ruim, vamos ver se o Coritiba vai ser melhor. Certo, pessoal, este foi nosso vídeo de análise da coletiva de Marcelo Fernandes e Alexandre Galo, depois desse vexame histórico que o Santos teve aí no Beira-Rio. Muito obrigado a todos que assistiram, eu sei que não é fácil, mas muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe, comente. Deixar um recado aqui pro Tatiano, que fez uma observação lá muito pertinente, muito obrigado. No outro vídeo, eu comentei do John, me deu uma câimbra mental, esqueci que o John tinha sido passado já acho que era pro Valladolid, mas enfim, obrigado a todos que acompanham, obrigado a todos que comentam no canal, continuem comentando, digam o que você achou dessa entrevista coletiva e no mais, para cima deles que a luta ainda é longa. Abraço!